Provavelmente, a maior dor de um pastor é ver a igreja dividida, e muitas vezes por motivos que poderiam ser evitados. Se isso te preocupa, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você as principais causas da divisão numa igreja e estratégias muito práticas para você proteger o seu ministério. Sabe por que eu estou te falando isso com tanta firmeza? Porque na nossa experiência atendendo igrejas de todo o Brasil, nós já vimos de perto muitos casos de divisão. E hoje eu quero pegar tudo isso que nós já vimos na prática e te entregar como você pode evitar esse tipo de problema aí na sua igreja. Ah, e um ponto importante. Antes de tudo, a gente sabe que a divisão na igreja também é uma questão espiritual. Mas aqui nesse vídeo eu vou focar apenas na parte jurídica e na parte de gestão, naquilo que está nas suas mãos organizar, planejar e corrigir. Então, onde começa a divisão na igreja? A Bíblia é muito clara, o pecado é a raiz de toda divisão. Mas na prática, no dia a dia da igreja, essa divisão aparece de algumas formas específicas, e vamos falar das três mais comuns. Primeiro, luta pelo poder e liderança. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, existe uma guerra silenciosa. É muita gente disputando microfone, posição, influência. Conflitos de poder viram grupos paralelos e quando a gente vê, a igreja está lutando contra ela mesma. Segundo, falta de comunhão entre o pastor e os membros. Nos dias de hoje, muitos pastores estão sobrecarregados, trabalham fora, cuidam da família e cuidam do ministério. E como resultado, não conseguem estar por perto dos membros, não conseguem acompanhar de perto os novos convertidos e não têm tempo para formar novos líderes. E nesse ponto surge uma brecha muito perigosa. Pessoas mal intencionadas começam a influenciar os membros imaturos que não têm relacionamento direto com o pastor da igreja. E com isso começam a surgir os mal entendidos, os descontentamentos, e se ninguém trata isso, vira divisão. Terceiro, igreja irregular. Essa é uma parte muito delicada, mas eu preciso te falar. Muitas igrejas no Brasil funcionam de maneira irregular, pois grande parte dos pastores não conhece as obrigações legais de uma organização religiosa. E uma igreja irregular não gera credibilidade, por mais bem intencionado que seja o pastor. Deixa eu te dar um exemplo. Se a sua igreja não possui um CNPJ, ela atua de maneira irregular e, consequentemente, não pode abrir uma conta bancária em nome da própria igreja, pois, do ponto de vista jurídico, ela nem existe ainda. Mas toda igreja precisa dos dízimos e ofertas para manter as suas atividades, pagando aluguel e energia elétrica, por exemplo. E quando uma igreja atua de maneira irregular, os dízimos e ofertas vão para uma conta pessoal, que muitas vezes é do pastor, justamente porque a igreja ainda não tem um CNPJ e condições de abrir a sua própria conta. E do ponto de vista contábil, isso é chamado de confusão patrimonial, ou seja, misturar as finanças pessoais com as finanças da igreja. E com isso, os membros passam a não confiar no ministério e além de permitir que alguém mal intencionado faça comentários sobre o uso dos recursos financeiros da igreja. E muitas vezes a divisão começa exatamente aí. Como as divisões começam na prática? Geralmente, a divisão começa de maneira muito sutil. Um comentário mal interpretado, um disseram que o pastor falou isso, ou um fulano está sendo favorecido por alguém. São pequenos conflitos e descontentamentos que ninguém trata. E isso vai crescendo e um grupo começa a não concordar mais com o pastor e outro grupo começa a criticar tudo que é feito. E o que você pode fazer como pastor ou líder para blindar a sua igreja de divisões? Primeiro, desenvolva a maturidade dos membros. Um membro maduro não participa de fofoca, pois ele está focado em servir. Por isso, você precisa ter um processo de crescimento claro na sua igreja, com discipulado, acompanhamento, conversa e ensino constante. Crie um método, acompanhamento de novos convertidos, um líder responsável por grupos de pessoas, encontros regulares para cuidar da vida espiritual dos membros. E para aplicar isso, você precisa de ferramentas de gestão. Por isso, use uma planilha de gestão de membros ou um simples sistema de acompanhamento de cada pessoa, mesmo que à distância. Pois quando você enxerga a igreja com clareza, fica mais fácil acompanhar e corrigir antes disso virar um problema. Por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um kit de planilhas que vai te ajudar na gestão do seu ministério. Segundo, clareza da visão pastoral. O pastor é o responsável pela visão da igreja, mas muitos pastores não conseguem comunicar essa visão com clareza. Eles sabem onde querem chegar, mas a igreja não sabe.
Então, o pastor toma decisões, lança projetos, muda coisas, mas os membros não entendem o porquê. E quando ninguém entende a visão, qualquer pessoa com um discurso bonito consegue distorcer o que está sendo feito de bom. Por isso, fale da visão da igreja o tempo todo, nos sermões, nos avisos e nas reuniões de liderança. Pois quando a visão é clara, fica muito mais difícil alguém mal intencionado distorcer as coisas. Terceiro, treine bem os voluntários. Quem serve geralmente é visto pelos outros membros como uma referência. Por isso, voluntários mal treinados podem ajudar ou atrapalhar muito, pois todos entendem que eles possuem a mesma visão e o mesmo comportamento do pastor da igreja. Portanto, ensine como eles devem tomar decisões, como receber pessoas novas na igreja, como resolver pequenos conflitos e como representar a igreja e ser uma referência na sua comunidade. Assim, quando surgir um problema, o voluntário saberá identificar a causa e aplicar uma solução alinhada com a visão pastoral. Quarto, ensine os membros a lidar com conflitos. Os conflitos vão acontecer em qualquer igreja, mas a forma como a igreja lida com eles é que vai definir se isso vira divisão ou crescimento. Dê um passo a passo para os membros sobre como agir quando estiver chateado com alguém, o que fazer se ele discordar do seu líder e quando trazer um problema para o pastor da igreja. Fale sobre casos reais, sem expor as pessoas, é claro, e explique como seria a forma bíblica madura de resolver o problema. Qual é o papel do pastor nessa prevenção? Em primeiro lugar, o pastor deve ser o mais acessível possível, e sabemos que o pastor nem sempre vai poder atender a todos, mas as pessoas precisam sentir que, quando for preciso, elas serão atendidas por alguém que irá ajudá-las. Por isso, crie níveis de atendimento onde o pastor acompanha de perto os líderes e os líderes acompanham os seus liderados. E fazer essa divisão vai diminuir a sobrecarga do pastor e, ao mesmo tempo, garante que ninguém fique totalmente sem ser cuidado. E, além disso, o pastor precisa ser a principal referência do ministério, um sinônimo de confiança, zelo e amor pelo reino. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, e eu queria pedir a você para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos pastores, para que possamos alcançar e regularizar um número ainda maior de igrejas em todo o Brasil. Muito obrigado.